C246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. Difusora FM, 96.9. O amor do Amazonas. Você está ouvindo pela Rádio Difusora. Giro de Notícias. 17h36 é o nosso programa Giro de Notícias desta sexta-feira. Hoje recebendo a nossa comentarista política da Rede de Rádio Difusora, da Band News. Está aqui na Difusora com a gente. No primeiro bloco nós falamos sobre a entrevista que a Rose fez com o vice-governador Tadeu de Souza. Nós trouxemos as considerações do governador e também a opinião da Rose. Também ouvimos a fala da ministra Marina Silva, né, falando aí sobre o licenciamento e, na opinião dela, é um tiro no pé. E agora nós vamos para o terceiro assunto com a Rosiane Carvalho, em agenda com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alberto Neto, que concorreu nas últimas eleições, mostra que está na ativa com articulações, já pensando nas eleições do ano que vem. E ele tem uma fala dele hoje, não é só foto. Não, é bastidores agora. É bastidores? Ah, então não tem a fala dele, né? Não, hoje nós temos fotos aqui. Tem a foto do Alberto Neto, para você que está acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook e ainda pelo aplicativo. Eu estou vendo errado, o Alberto Neto está com a camisa do Amazonas, é isso? Camisa parece, né? Agora que eu reparei. Tá olha, rapaz, o Alberto Neto é torcedor da Onça. Bem, eu sou nacional. Enfim. Essa tua reação, Geraldo, foi parecida com a minha quando eu vi o Alberto todo de vermelho lá no Bumbódromo em Parintins. Eu disse, o quê? O senhor de vermelho? Ele disse, é pelo garantido. É pelo garantido. Ele é torcedor do garantido. Sim, Rose. E aí, conta pra gente. Olha, o Alberto Neto, não é só ele que está pensando na eleição de 2026. Essa figura que está aparecendo aí no YouTube, que é o ex-presidente Bolsonaro, também. Ele pensa em 2026 e quando pensa em 2026, pelos bastidores todos e pelas declarações, ele pensa em Alberto Neto. Então, houve uma viagem do Alberto Neto com pessoas que têm mandato. A gente está vendo aí o Coronel Rosses, vereador, o deputado delegado Péricles, que é um deputado estadual, então pessoas ligadas ao PL, no final de semana. E foram a Matupi fazer uma agenda ali do agro, no sul do Amazonas. E lá fizeram uma chamada de vídeo com o presidente Bolsonaro, mostraram o presidente Bolsonaro, aquela fala dele que ele sempre faz, para a comunidade lá no sul do Amazonas. E hoje, eles até colocaram essas fotos nas redes sociais, eles tiveram em conta uma nova reunião com o presidente Bolsonaro, o Alberto Neto, o delegado Péricles e o vereador Rosses. E lá eles tiveram uma conversa longa e mais longamente, mais demoradamente, a informação que eu tenho de bastidor, é que o ex-presidente Bolsonaro fala no Alberto Neto e na candidatura dele para o Senado. Está fechado, esse é o nome. As outras candidaturas vão se viabilizar e vão formando o palanque que é necessário, porque um candidato a Senado também precisa de um cabeça de chapa, mas o nome certo, nesse momento, é do Alberto Neto. Então, o Alberto Neto está com moral com o presidente Bolsonaro. Agora, por que não Alberto Neto governo, Rose? O PL tem um projeto nacional político e o próprio presidente Bolsonaro. E o projeto deles é ampliar o número de vagas, né, de bolsonaristas no Senado, inclusive com um objetivo já muito claro. Eles têm vontade de uma cassação de um ministro do STF. Para isso, precisariam de maioria. Então, eles, há algumas eleições, já têm trabalhado com esse objetivo de eleição ao Senado, que é uma eleição majoritária. Tem 2 nomes em disputa. E, bom, uma série de costuras ainda para favorecer aí essa disputa do Alberto Neto ao Senado. Mas o que a gente tem de bastidores é que o presidente Bolsonaro está se esforçando nisso. Um outro bastidor, Geraldo, é que o presidente, em função das últimas cirurgias, a questão da internação dele, né, as pessoas todas estão acompanhando pelas redes sociais e pelos jornais também, ele emagreceu 8 quilos. As pessoas que estão encontrando com ele percebem um abatimento, mas ao mesmo abatimento físico, mas ao mesmo tempo ele não tem a disciplina de parar. Ele atende, faz agendas políticas e se mostra muito empolgado para essa eleição de 2026. Ele, inclusive, falou bastante durante essa conversa, a informação que ele teve crises de soluço, de tanto que ele falou, mas tem a ver ainda com essa recuperação. Perfeito. Que ele
Respeita. Não, como é que a minha mãe dizia? Não, ele não respeitou o resguardo, né? Falavam, né? Difícil. Não é só para mulher grávida não, né? Mas o resguardo, ou seja, ele saiu, por mais que tenha sido bem tratado no hospital, com todos os medicamentos e com todo o aparato, depois que sai de lá é uma outra coisa, né? Voltar à sua rotina, mas ir devagar. Mas no caso do ex-presidente, ele não respeita. Ainda sobre o Alberto Neto, Rose, muitas pessoas podem perguntar, mas por que o Alberto Neto? Geralmente assim, né? Não foi derrotado nas últimas eleições? Pois é. Só que o número de votos do Alberto Neto, e isso aí o partido leva muito em consideração, o leva a pleitear, segundo o seu partido, a uma vaga no Senado, né? Sim, é aquela coisa. A Marina Silva tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, olha, numa eleição você pode ganhar perdendo e pode perder ganhando. E o Alberto Neto perdeu ganhando, né? Porque ele teve uma projeção impressionante, ele mantém isso nas pesquisas de intenção de voto e ele mantém, inclusive, o apoio dessa força que é o presidente Bolsonaro aqui em Manaus. Gosta ou não gosta algumas pessoas, mas é uma força. Então, ele tem essa simpatia e rompeu, porque o presidente Bolsonaro havia feito um outro investimento em eleições passadas, que era o Coronel Menezes. Ele não fala mais no Coronel Menezes, o candidato dele ali, né? Ele tem repetido isso, é o Alberto Neto. Uma outra informação de bastidores é que ele tem uma reunião na próxima semana, a pedido do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, com a Maria do Carmo, a professora Maria do Carmo, que recentemente se filiou pelas mãos do Alfredo Nascimento ao PL, apresentada como pré-candidata ao governo. Semana que vem. E eu tenho visto a imagem dela aí, né, nos outdoors, né, ela já aparecendo aí. Aliás, preste bastante atenção que no período pré-eleitoral, seja ele municipal ou federal, as pessoas começam já a aparecer, respeitando a lei eleitoral, mas começa a aparecer em propaganda, começam a aparecer em programas, em podcasts, etc e tal, já dizendo, tô por aqui, que é para quando começar o pra valer, a imagem, né, do candidato já está ali sedimentada na mente do futuro eleitor, né? Enfim, tudo isso são estratégias que, inclusive, que a gente está conversando é justamente isso, né? As estratégias que já estão sendo aí alinhadas para o ano de 2026, que é um ano eleitoral. Rose, eu queria te agradecer pela tua presença aqui, por ter trazido esses 3 assuntos e nos trazer esses bastidores que a gente adora quando você traz. Eu tenho certeza que muita gente fica esperando. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço sempre, Geraldo, como eu falo, que é a mais pura verdade. Toda vez que eu sento aqui para compartilhar uma informação que para a gente é super importante como jornalista, eu saio com muito mais porque eu aprendo e aprendo também com esse ouvinte da Difusora, que é um ouvinte exigente, um ouvinte que está sempre antenado também nessas movimentações políticas. E se você quiser ver o programa exclusiva que a Rosiane Carvalho fez com o vice-governador Tadeu de Souza, é só ir lá no YouTube, Band News Difusora, e você vai lá no exclusivo e vai acompanhar todo o programa inteiro para você já fazer uma análise daquilo que a gente trouxe aqui e também para as suas percepções futuras, ou seja, o voto no ano que vem. Rosiane Carvalho, nossa comentarista política, muito obrigado por realmente trazer conteúdos tão importantes aqui no nosso programa Giro de Notícias, viu? Obrigada também, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Rogério Silva. Agora vamos para as informações do trânsito aqui no Giro de Notícias. Acidentes podem ser evitados. Não interrompa a alegria. A vida é uma só. Rondobras que